Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos reunidos aqui para mais uma noite de palavra, né? Vamos anunciar uma palavra do céu ao seu coração. É uma alegria. Eu acho interessante que muitos irmãos estão me mandando, vai ter live hoje, vai ter programa hoje. E, queridos, o nosso propósito é todo dia à noite nós estamos reunidos aqui. Amanhã eu vou estar no estúdio, amanhã nós vamos fazer a live às 20 horas, mas todas as noites nós vamos estar aqui reunidos com uma palavra do céu ao teu coração. E eu quero começar essa live hoje com uma oração, quero orar com você, para que Deus venha falar contigo de uma forma poderosa essa noite, que você possa ser impactado pelo poder da palavra, né? O que liberta é a palavra, o que transforma é a palavra, o que regenera é a palavra, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu quero orar com você agora, no início dessa live, e quero te dizer que Deus tem algo muito especial para você aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por poder entrar em milhares de casas, Senhor, durante esses dias de quarentena. Que a tua palavra venha fluir através da minha boca e que ela venha encontrar guarida em corações agora, nessa noite. E que verdadeiramente, Senhor, haja uma transformação, um avivamento, um despertamento pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra venha gerar em nós o que nós precisamos e que verdadeiramente ela não volte vazia. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco para a glória do teu nome. Glória a Deus. Meus irmãos, eu sei que não está fácil, né? Ficar trancado dentro de casa. E veja que o presidente liberou o povo para voltar para o trabalho. E o que aconteceu? O governador aqui em São Paulo está mandando a polícia fechar os estabelecimentos. E em outros estados, a mesma coisa, a polícia está fechando estabelecimento. Eu acabei de receber um vídeo de um pedreiro com um negócio de massa cheio. A polícia foi lá e mandou ele parar de trabalhar. Os dias são maus. Eu acabei de ver também que o Maia quer que o governo dê R$ 500 para as pessoas ficarem em casa. Porque senão as pessoas vão para a rua. E eu acabei de ver um vídeo também lá em Maringá. Fizeram até carreata hoje em Maringá, o povo voltando, querendo voltar para o trabalho. Eu vi também em Goiás, o governador de Goiás passando vergonha e a multidão chamando ele de traidor, porque ele apoiava o governo e virou as costas para o governo. Verdadeiramente, meus irmãos, os governadores do Brasil estão vendendo a alma para a China. É a mesma coisa que vender a alma para o diabo. E muitos estão alinhados nesse sistema. Então, está aí, nós estamos diante de uma situação, a nação brasileira, muito delicada. E também, eu fiquei analisando a reunião do G20. Amanhã eu vou estar mostrando para vocês, eu vou estar em estúdio, hoje eu vou pregar para vocês. Mas eu só quero deixar você alerta sobre o que está acontecendo. Então, houve a reunião do G20, o Bolsonaro participou da reunião, apresentou a clorofila, né, como um remédio de cura para a pandemia, como está sendo testado no Brasil e nos Estados Unidos, e os globalistas não fizeram muito caso do remédio para a cura, porque eles não querem a cura agora. Eles querem manter o planeta parado. E aí vem a música, né, de Raul Seixas, que viralizou, né, o dia em que a Terra parou. Se você não sabia,
O compositor das músicas do Raul Seixas é o bruxo Paulo Coelho. E Paulo Coelho foi considerado o segundo maior mago, maior bruxo do mundo. Ele tem uma ligação muito grande com o satanismo, o ocultismo e com o globalismo. Assim como Aleister Crowley, né, que se considerava o 666, o pai do satanismo, da yoga, de portais dimensionais espirituais, reconhecidíssimo pela elite mundial. Aleister Crowley trouxe o satanismo sendo propagado entre as massas, assim como Paulo Coelho, e verdadeiramente as músicas de Raul Seixas, elas são carregadas de mensagem subliminar. E nós estamos vendo agora a Índia com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas parada por 21 dias. Nós estamos vendo o Brasil, os Estados Unidos parado, a Europa parada, o Reino Unido parado, e nós estamos aí diante de uma economia global parada. E o que me chamou a atenção na reunião do G20 é que o G20 concordou de colocar 5 trilhões de dólares na economia mundial. Então, veja bem, Donald Trump deu para os americanos 2 trilhões de dólares. O seguro-desemprego, né, se a pessoa ficar desempregada, vai durar 10 meses na América. Os americanos vão receber um cheque em casa. Olha que coisa tremenda. Por causa da pandemia, e os globalistas agora estão dizendo que vão colocar 5 trilhões de dólares na economia mundial. Eu pergunto para vocês, raciocinem comigo, aonde estava todo esse dinheiro? Ou se eles estão tirando da educação, da saúde. Então, veja, tem muito dinheiro no mundo, é isso que as pessoas não enxergam. Se eles quisessem acabar com a fome da África, eles acabavam com a fome da África. Na live de ontem eu falei que só no chifre da África vai morrer 15 milhões de pessoas de fome. Se eles quisessem acabar com toda esta farsa desta pandemia, eles paravam. Mas eles querem manter o planeta Terra parado. Coloque a tua cabeça. Estão gerando um caos mundial para vir a ordem. É isso que está acontecendo. Mas os globalistas agora, eles vão quebrar o nacionalismo americano. Sabe por quê? Porque eles vão dizer o seguinte: Donald Trump deu 2 trilhões de dólares aos americanos e nós estamos dando 5 trilhões de dólares ao mundo. O FMI está perdoando a dívida dos países pobres. Então você está vendo, meu irmão, que o sistema globalista, ele está criando uma força fenomenal diante do mundo. E é muito interessante quando você olha para o que está acontecendo por dentro da Bíblia. E eu quero te dizer que verdadeiramente a Bíblia estava se cumprindo. Eu recebi um áudio hoje de uma irmã de Registro. Ela ouviu ontem a mensagem, né, com seu esposo, e o esposo dela falou algo muito forte. O esposo dela disse assim: tudo que o meu avô dizia há muito tempo atrás, que eu achava que meu avô era louco, que isso nunca iria acontecer, está acontecendo agora. O esposo dela acompanhava o avô nos cultos, nos interiores de Registro, nas cidades perto, e o avô ia pregando sobre a vinda de Jesus, sobre o que ia acontecer, e as pessoas... ele falou que não acreditava e agora ele está enxergando que tudo que o vô dele pregava está acontecendo. E você também precisa ficar alerta, por quê? Porque tudo, meu irmão, que a gente sempre ouviu que haveria uma única moeda, um único governo, uma única religião, que a gente ouvia isso desde pequeno, está acontecendo agora diante dos nossos olhos.
Eu falei ontem sobre a questão do teto universal, um salário universal agora vindo através da pandemia, e nós estamos vendo muitas coisas sendo tratadas de uma forma assustadora. Mas eu quero liberar uma palavra ao teu coração, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de número 20 e 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondendo, disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Olha só, foi Jesus que disse. O tema da mensagem hoje é: o reino de Deus está em vós. O reino de Deus não vem com aparência exterior. E não vão dizer o reino eis ele ali ou ele lá. O reino de Deus, ele está em vós. Então, queridos, eu quero falar sobre o reino de Deus. Em Romanos, capítulo de número 14, versículo 17, o apóstolo Paulo disse que o reino de Deus não é comida e o reino de Deus não é bebida. Mas o reino de Deus, ele é muito espiritual e ele é muito interno. O reino de Deus, ele é gozo, paz e alegria no espírito. Então, o reino de Deus, segundo o que Jesus disse, não tem aparência exterior. Segundo o que Paulo falou, o reino de Deus, ele está dentro de nós. E eu quero abrir um parênteses. Eu falei que ia falar sobre Israel hoje, mas domingo eu vou falar só sobre Israel, porque domingo eu vou estar no estúdio e eu quero mostrar um material sobre Israel para vocês. Eu quero mostrar para vocês a novilha vermelha, a estrutura do terceiro templo pronta. Eu quero mostrar para vocês os comerciais que estão passando em Israel sobre o terceiro templo e as discussões rabínicas e de ministros de Israel afirmando que o Messias já está entre nós. Então vamos voltar aqui. O reino de Deus, ele é interior, ele é invisível. Você sabia disso? Que o reino de Deus não é uma placa de igreja, o reino de Deus não é um sistema religioso, o reino de Deus não é uma convenção. Olha só, o reino de Deus não é uma convenção. O reino de Deus, ele é invisível. E porque os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, porque eles estão aguardando um líder político que vai governar o mundo de dentro de Israel, e é por isso que os judeus estão preparados para receber, como nós chamamos, o anticristo, e o mundo está se preparando para essa liderança global. Mas entenda, meu irmão, existem duas promessas na Bíblia sobre o reino que nós temos que entender. Uma está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Quando Davi, ele teve um desejo no coração de construir o templo de Salomão, que Salomão construiu o templo, a casa de Deus. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, meu irmão, hoje nós vamos só de Bíblia. Hoje nós vamos só de palavras. Se você ama a Bíblia, compartilhe essa live, porque Deus colocou uma mensagem poderosa no meu coração para transmitir a você, e você precisa ouvir essa palavra e compartilhar essa palavra. Então vamos lá. 2 Samuel 7, versículo de número 16. 15 e 16. Quando Davi teve um desejo de construir o templo que Salomão construiu,
Deus disse para Davi que ele não poderia construir o templo porque havia sangue na sua mão. Davi foi um homem de guerra, derramou muito sangue. Mas só de ele ter o desejo de construir uma casa para Deus, o templo. Olha o que Deus disse em 2 Samuel capítulo 7, versículo 15 e 16. Deus disse para Davi: mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Agora olha a promessa que Deus fez a Davi. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será firme para sempre. Então Deus disse para Davi que o trono dele seria estabelecido em Israel para sempre. Você vai entender. Agora veja bem, Lucas capítulo de número 1. Eu estou falando sobre o reino. Lucas capítulo 1, versículo de número 30. Gabriel vem anunciar a Maria o nascimento de Jesus. E olha o que Gabriel vai dizer para Maria. E disse-lhe então o anjo, o mensageiro, Gabriel o mensageiro: não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Deus Altíssimo. Olha a promessa que Deus fez para Davi, o anjo confirmando a promessa. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É muito fácil interpretar isso aqui. Quando Gabriel anunciou a Maria Jesus, ele disse: este que está sendo gerado dentro de ti será chamado Filho do Deus Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre na casa de Jacó. Você sabe o que Gabriel fez? Gabriel confirmou a palavra que Deus falou com Davi. Mas a pergunta é simples. É muito simples. Jesus sentou no trono de Davi enquanto ele esteve na terra? Quando ele entrou na sinagoga e declarou que a profecia de Isaías 53 estava se cumprindo naquele dia, o povo expulsou Jesus de dentro da sinagoga. Então, o trono que Jesus sentou quando ele esteve aqui na terra foi a cruz. Esta promessa, esta aliança que Deus fez com Davi, que Gabriel confirmou ela, dizendo que Davi sentaria no trono de Davi, que Jesus sentará no trono de Davi, e o reino dele não tem fim, ela só vai se cumprir em Apocalipse 20, no reino milenial. Quando Jesus, após a batalha do Armagedon, do juízo, olha que coisa tremenda. Mas quando Jesus veio aqui na terra, ele estabeleceu um reino. E este reino, meu irmão, é por isso que as pessoas se perdem quando elas falam sobre igreja. Jesus disse em Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E você talvez não saiba, mas igreja não é uma palavra religiosa. É como a palavra arrependimento, que eu já falei que é mudança de pensamento. A palavra arrependimento vem de psicologia. E a palavra igreja não é religiosa. Eu vou provar para você. Você sabe de onde veio o conceito de igreja? Da Grécia.
No Império Grego surgiu o primeiro modelo político de democracia, que é o quê? O imperador da Grécia tirava pessoas do meio do povo e dava autoridade a essas pessoas de governar a Grécia com ele. As pessoas que o imperador tirava do meio do povo e dava autoridade para governar a Grécia com ele se chamava igreja, tirados para fora. Nos dias de Jesus, Roma conquistou a Grécia e trouxe não só o idioma, né, porque a língua grega era a língua mais poderosa do mundo. A língua grega era a língua mais falada do mundo, é por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, Roma não vai trazer só o modelo de linguagem, mas vai trazer a política grega. Então, o imperador de Roma, ele tirava pessoas do meio do povo e dava autoridade para governar a Roma com ele. Pilatos fazia parte da eclésia, da igreja de Roma. Ele que autorizou a morte de Jesus. E veja que Pilatos mandou Jesus para Herodes. E Herodes manda Jesus novamente para Pilatos. Então entenda que Pilatos, sendo governador, ele teve que mandá-lo para Herodes e Herodes mandá-lo para Pilatos novamente. Por quê? Pilatos fazia parte da eclésia, do governo de Roma. Então, Roma tinha eclésia, tinha igreja. O que era a igreja em Roma? Olha só, o imperador tirava pessoas do meio do povo e dava poder a essas pessoas de governar Roma com ele. E agora vem o mistério de Mateus 16, que as pessoas não entendem. Por que não entendem? Porque Jesus, em Mateus 16, está perguntando: o que os homens dizem que eu sou? Olha a pergunta de Jesus. Qual foi a resposta? Uns dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és um dos profetas. Aí Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Meu irmão, você sabe o que Pedro disse quando chamou Jesus de Cristo? Pedro estava dizendo: tu és o Rei ungido de Israel. A revelação de Pedro foi tão forte que Jesus declarou: não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. E agora, Pedro, é isso que Jesus estava querendo te dizer a Pedro. Pedro, agora que tu reconhece que eu sou o Rei, que eu sou o Messias ungido de Israel, Pedro, eu vou estabelecer a minha igreja. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro, eu vou tirar pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações. E eu vou dar poder a essas pessoas para governarem comigo sobre a terra. Queridos, eu não sei se está havendo brincadeira, que eu estou vendo muita risada aqui na live, mas eu estou liberando uma palavra muito séria e eu não quero brincadeira agora, porque eu estou ministrando a palavra de Deus. Quer brincar? Brinque depois. Nós estamos ministrando a palavra de Deus. Então entenda, quando Jesus disse para Pedro, olha o que Jesus disse para Pedro, Mateus 16, versículo 18, e também te digo que tu és Pedro, tu és pedregulho, tu és fagulha de pedra, fragmento de pedra,
E sobre esta pedra, Jesus estava dizendo que sobre ele edificaria a sua igreja, a minha igreja. Jesus disse a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Querido, entenda, Jesus não te chamou para fazer parte, olha só, de 4 paredes, de um sistema religioso apenas. Jesus te trouxe, Jesus tirou você do mundo para fazer parte do reino dele. Você é embaixador e ministro do reino de Deus na terra. Os crentes não sabem isso porque os pastores não falam isso que eu estou te falando. Você não sabe a autoridade que você tem diante desse mundo. Você sabe o que mais está incomodando a nova ordem mundial de dominar o mundo? A igreja. 2 Tessalonicenses 2,7, a Bíblia diz que existe um que o resiste, a entrada do iníquo, até que do meio seja tirado. Aí o versículo 8 de 2 Tessalonicenses 2 diz, e depois aquele que resiste for tirado, então será manifesto o iníquo. Então você sabe o que mais está atrapalhando o poder das trevas agora? É o sistema do reino de Deus chamado igreja, que não é uma placa, que não é uma convenção, que não é uma denominação. Infelizmente, queridos, nossos líderes nos ensinaram a amar mais a placa da nossa igreja do que o reino de Deus. Jesus não veio fundar uma religião, Jesus veio fundar um reino. A religião, a palavra religião vem de religar. É como que a religião fosse a ponte para ligar o homem a Deus. Mas, infelizmente, a religião dos dias atuais está distanciando o homem de Deus. Deus não te chamou para ser membro de banco de uma igreja. Faz bem até para a saúde você fazer parte de uma igreja, de uma denominação. Mas entenda, Deus te chamou para representar um reino. E é por isso que a tua vida não tem sentido dentro de 4 paredes, se você não estiver fazendo algo em prol do reino de Deus. Isso daqui, pastores não ensinam por quê? Porque eles querem escravizar você dentro de um sistema religioso e ele não quer que você exerça o poder de reino. Eles não querem que você entenda que Deus te chamou para ser ministro do reino de Deus na terra. Deus te chamou para ser um ministro. Você sabe o que é um ministro? Você tem autoridade de governo. Você representa um governo. Você sabe o que você é também? Além de ser um ministro, você é um embaixador do reino de Deus na terra. E você fica mendigando migalha na religião. Você fica carregando óleo ungido, vassoura ungida, água ungida, gel líquido ungido, pensando que isso vai te salvar, sendo que você tem poder e autoridade, porque você representa um governo. Você representa um reino nessa terra. E você sabe o que é o embaixador de uma nação em outro estado? Imagine aqui na minha frente agora o embaixador dos Estados Unidos. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele representa a América inteira. Eu vou usar outro termo. Eduardo Bolsonaro, ele mexeu com a China dizendo tudo que está acontecendo é um golpe chinês. O embaixador da China na hora tuitou e pediu retratação do governo brasileiro. Sabe por quê? Porque o embaixador da China no Brasil, ele não representa ele. Ele representa a nação chinesa inteira. Então, quando você mexe com o embaixador da China no Brasil, você não está mexendo com um homem, você está mexendo com um reino, com uma nação.
A Bíblia diz que eu e você somos embaixadores do reino de Deus na terra. Nós representamos um governo e um reino. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Você representa o céu na terra. Você tem autoridade do governo dos céus na terra. Você não é qualquer um aos olhos de Deus, você é um ministro, um embaixador e um representante de um reino. Mas sabe o que a religião ensinou para nós? A amar a placa da igreja, a amar os costumes religiosos. Nos ensinou a amar mais a denominação do que o reino, e o reino é maior do que uma placa. O reino, é por isso que pastores estão desesperados. Tem pastores mandando o motoboy pegar dízimo na casa dos membros, estão desesperados. Sabe por que estão desesperados? Porque não ensinaram o povo a ser ministros, a ser representantes de um reino. Ensinaram o povo a ser manobra de massa de manobra. Querido, você tem autoridade de um governo. Agora preste atenção no governo que você faz parte, no reino que você faz parte. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra o meu governo. É por isso, meu irmão, olha que palavra que Deus está liberando. Quero agradecer a pessoa que ofertou aí no superchat. Você que puder fazer a sua oferta, semeie no reino de Deus. Presta atenção. Por isso, meu irmão, o reino de Deus, ele não vai ser abalado e destruído. Presta atenção nisso. O único reino que jamais será destruído é o reino que Gabriel disse em Lucas 1,31. O reino de Cristo não tem fim. Todos os impérios globais duraram no máximo 500 anos. Todos os governos poderosos duraram 500 anos. O único reino que jamais será abalado, jamais será destruído, é o reino de Deus. E este reino, como Jesus disse em Lucas 17, 20 e 21, ele não vem com aparência exterior. O reino de Deus não está dentro de quatro paredes. O reino de Deus não é o mármore, o granito, o banco almofadado, o microfone Shure da tua igreja. Isso não é reino, isso é sistema religioso. O reino de Deus, ele está dentro de você. Faz bem, eu vou falar novamente. Eu faço parte de uma igreja, eu congrego numa igreja, eu tenho um pastor que está sobre mim, mas entenda, meu irmão, eu sei o meu lugar no reino. E quem está no reino não está desesperado e abalado, entenda. Sabe por que não está desesperado? Porque o reino não é abalado. Quem está no reino de Deus não está tirando os cabelos da cabeça agora. Quem está no reino de Deus e tem convicção desse reino, está tranquilo, porque o reino de Cristo não pode ser abalado e jamais será destruído. Então entenda, tem muitas pessoas agora, muitos pastores desesperados, por quê? Porque não tem mais a massa de manobra, não tem mais a massa para manipular. E o povo está abrindo a visão, meu irmão. E uma vez que a tua visão é aberta, é por isso que o povo, os pastores estão mandando, as pessoas colocam meus vídeos no grupo, os pastores mandam tirar e não querem meus vídeos nos grupos de WhatsApp, sabe por quê? Porque não querem que o povo enxergue o cumprimento da profecia. Querem manter o povo na escravidão e na ignorância. Querido, em nome de Jesus,
Eu tenho algo mais forte ainda para liberar para vocês sobre o reino de Deus. Mateus 6,33. Olha o que Jesus disse para você, meu irmão. Então entenda, Jesus é o rei deste reino. Jesus te chamou para ser embaixador e ministro desse reino. O reino que eu e você somos ministros e embaixadores dele, representamos o céu na terra, ele jamais será abalado e destruído. E Jesus, ele contou uma parábola, Jesus contou 7 parábolas sobre o reino. Mas a parábola mais curta está no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 33. Essa é a mais curta. Olha como Jesus assemelhou o reino de Deus e segura, porque Deus tem muita revelação para você aqui hoje. Muita revelação. Jesus disse assim, ó. Outra parábola disse, essa é a menor parábola do reino de Deus, mas ela tem uma mensagem tão profunda. Porque Jesus disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Em Mateus 6,33, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, eu vou partir desse ponto para nós, depois nós vamos para o fermento. Entenda, meu irmão. O que Jesus disse que nos seria acrescentado? As demais coisas. E o que é as demais coisas? Se você ler Mateus 6, você vai entender que Jesus estava dizendo que para nós olharmos para os lírios do campo, que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Jesus falou, olhe para os pássaros do céu que não trabalham. E Jesus começa a olhar e dizer que não falta nada para os pássaros, não tem como tirar a glória das flores. E Jesus olha para os discípulos e diz, quanto mais vós. Por quê? Porque se Deus dá comida para o pássaro, para o animal, se Deus nutre as flores, quanto mais os seus filhos, Jesus estava dizendo. Aí ele vem com a máxima do reino dizendo, busque primeiro o reino. Sabe por que a tua vida está uma bagunça? Porque as demais coisas é prioridade para você. O teu carro, você está desesperado porque teu carro é mais importante, tua casa é mais importante, teu cargo na empresa é mais importante, os teus diplomas na parede é mais importante, o teu anel no dedo é mais importante do que o reino. E Jesus foi contramão a essa lógica e ele diz, o reino é mais importante do que as demais coisas. Busque primeiro o reino. Sabe por que o teu dinheiro não rende? Sabe por que a tua vida não tem paz? Sabe por que você está desequilibrado, apavorado? Porque você está fora do reino. Porque quando eu estou no reino, eu sei que eu faço parte de um reino inabalável, indestrutível. E eu não vou me abalar, porque quando eu priorizo o reino, eu descanso na palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que se eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não vai me faltar pão, não vai me faltar veste, não vai me faltar provisão. E isso não quer dizer que você não deva trabalhar, porque você pode representar o reino de Deus no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola. Aonde você está, você representa o reino. Mas eu quero que você entenda, o reino, eu tenho que entender, no meu trabalho, ele não é mais importante que o reino. Eu estou no trabalho para representar o reino. A escola não é mais poderosa do que o reino. Você vai entender isso agora. Eu estou na escola para representar o reino. Aonde eu piso, o reino de Deus pisa. Aonde você vai, o reino de Deus está, meu irmão. O problema hoje é que as demais coisas é prioridade. É por isso que tem gente desesperada. Porque está grudado nas demais coisas e esqueceu de priorizar o reino. Você está todo desequilibrado, desequilibrada, você está sem paz na alma, sem alegria, sem esperança, porque o reino não é mais prioridade na tua vida.
E Deus está falando com você que Ele deu ministério para pregar, deu ministério para você para cantar. Deus te mandou ir nos hospitais e você não vai. Deus te mandou ir nos presídios e você não vai. Deus está te mandando orar e você não ora. Deus está mandando você jejuar e você não jejua. Deus está falando com você, volte-se para a minha palavra, porque a minha palavra está se cumprindo e você está rejeitando o reino. E enquanto você não estiver em sintonia com o reino, você está em desequilíbrio com o céu. A vida do homem, ela só tem sentido, ela só tem harmonia quando ele está ligado no reino. Agora entenda, meu irmão, Jesus disse que o reino de Deus é como uma mulher que pegou um pouquinho de fermento e jogou em 3 medidas de trigo. E de repente, a massa já estava toda levedada. A farinha foi levedada pelo fermento. Jesus disse: o reino de Deus é como o fermento. O que nós aprendemos? É que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Olha que coisa profunda. Você não precisa da mesma quantidade de fermento do que a mesma quantidade de trigo. Só um pouquinho de fermento leveda toda a casa. Então parece que o fermento é fraco. Mas de repente, o fermento leveda toda a massa. O fermento transforma tudo. E o que mais eu estou recebendo essa semana de mensagens é: pastor, minha mulher não quer entender. Pastor, meu filho não quer entender. Pastor, meu marido e meus filhos não querem entender. Sabe por quê, meu irmão? Porque talvez você esteja em desequilíbrio com o reino. Entenda, você faz parte de um reino que Cristo é cabeça. Ele te tirou do mundo para ser representante e governo dele na terra. Terceiro, o reino que você faz parte jamais será destruído. E quando você prioriza este reino, a desordem entra em ordem. Então você, sendo fermento, sendo reino, parece que você é fraco, mas você transforma todo o ambiente que você está. Segunda coisa, que a parábola é a menor parábola do reino, mas olha a profundidade que o fermento nos representa. O fermento nunca fica intimidado com a massa. Sabe por quê? Porque a farinha pode ser muito e só um pouquinho de fermento na farinha. Mas o fermento não tem medo da massa, porque ele sabe que ele vai transformar a massa. Olha que coisa de influência do fermento. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E o fermento, ele nunca tem medo da massa, porque ele sabe o poder de influência que ele tem. Ele sabe o poder de autoridade que ele tem. É por isso, meu irmão, que eu estou me posicionando a favor do reino e não de uma denominação. Eu estou me posicionando a favor da vontade do Deus do que a vontade humana. Eu mandei uma mensagem hoje que eu preguei num evento aí, um grande evento no Brasil. Eu preguei contra a maçonaria. Eu sabia o peso da mensagem que eu estava levando naquele altar. Nunca mais voltei no evento. Mas Deus falou através da minha boca. Sabe por quê? Porque o fermento não tem medo da massa. Sabe por que tem um monte de pastor frustrado, um monte de pregador frustrado? Porque venderam o seu ministério para a massa. Se demonstraram fraco diante da massa, então quer dizer, eu vou fazer o que o povo quer e não o que Deus quer. E quando você faz o que o povo quer, você é frustrado. O homem, ele só tem equilíbrio quando ele entende que ele é reino. Eu sou fermento e eu não tenho medo da massa. Eu sou fermento e eu não tenho medo da massa. É eu que vou influenciar a massa e não é a massa que vai me influenciar. Sabe por que muitas igrejas estão em desespero? Porque perderam a essência do reino e se transformaram em clube social. Sabe por que muitas igrejas estão padecendo? Porque domingo à noite era um desfile de moda. Para quem? Para apresentar o melhor sapato, o melhor carro, o melhor joia. Parecia todo mundo sendo paparicado e paparicando o líder. E agora esses líderes estão em desespero porque não ensinou o povo a ser reino.
E então, o líder não foi fermento, não representou o reino. Porque quando eu estou no reino, sou eu que influencio a massa pelo reino. E não é a massa que me influencia. Entenda, você é reino, você é fermento e você vai influenciar e você não tem medo da massa. Terceiro, olha que coisa forte. O fermento, um pouquinho de fermento no meio da massa, ele trabalha calado, sem escândalo. Querido, eu tenho provado muito isso quando eu vou num culto de revelador barato. Esses revelador que fica revelando tudo que o povo quer ouvir. E eu chego num culto e sento no altar. Você sabe o que acontece? O revelador não consegue revelar. Ele trava. Por que ele trava? Porque só de eu estar ali calado, ele sabendo que eu tenho a palavra, que eu sou fermento, que eu sou reino, calado, sem pregar, ele tem que entender a autoridade que está sobre a minha vida, a palavra de Deus. Eu sou representante do reino e até calado, oh glória, a autoridade da minha vida se manifesta. Meu irmão, eu pregava em Curitiba, tem pessoas aí na live que me conhecem, eu preguei em Curitiba na Praça Rui Barbosa por 4 anos e meio. As pessoas nos veem hoje pregando, muitas vezes em evento grande, e não entendem de onde Deus nos tirou. E um dia eu estava pregando na Praça Rui Barbosa. Olha o poder daquele que trabalha calado. Quando você está no reino, o teu testemunho fala mais alto do que tuas palavras. Quando você está no reino, quando você caminha na rua, a tua vizinhança sabe quem você é. Aí eu estava na praça pregando, olha só, terminou o culto. Nós estávamos desmontando a aparelhagem de som. Eu e o irmão Isaías, que dorme no Senhor, morreu de câncer no ano passado, que começou o trabalho comigo na Praça Rui Barbosa, em Curitiba. Sabe o que aconteceu? Olha o testemunho. Nós tínhamos terminado o culto, 2 jovens lá em Curitiba, tem o tubo, os pontos de ônibus são tubos, e as 2 jovens estavam indo para o tubo. Sabe o que aconteceu quando elas olharam para nós? Oh glória! Elas começaram a chorar desesperadamente. Aí elas vieram ao meu encontro e uma jovem disse para mim: o que é que vocês têm? Porque nós só olhamos para vocês e começamos a chorar. Sabe o que é isso, meu irmão? Eu olhei para a jovem e disse: nós não temos nada. Nós temos, eu falei como Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que eu tenho? É a presença de um governo, de um reino. Eu sou representante de um reino. E eu falei: eu tenho Jesus. E o que vocês estão sentindo é a presença de Jesus. E se Jesus trouxe vocês para cá, sem pregação, sem mensagem, é porque a alma de vocês está clamando por socorro. As 2 jovens aceitaram Jesus sem nenhuma pregação. Só porque nós estávamos presentes na praça, o Espírito Santo influenciou elas. Sabe por quê? Porque o fermento, um pouquinho de fermento, ele trabalha calado, ele trabalha sem escândalo. Quantas das vezes, meu irmão, de eu chegar na praça, só de eu caminhar na praça, pessoas começarem a cair endemoniadas. Quantas das vezes eu estar com o microfone na mão pregando. Um dia um homem veio com 2 pedras na mão, meu irmão, para atacar as pedras minhas, eu estava pregando. Quando este homem chegou perto de mim, ele não conseguia atacar a pedra, porque a mão dele ficou travada no céu. Ele teve que soltar as pedras e ele saiu gritando, desesperado. Sabe por quê? Porque quando eu e você estamos no reino, existe um governo que trabalha conosco na terra. Isso é muito forte. Você tem anjos que trabalham contigo na terra. Mas o povo hoje está tão cego espiritual que acha que depende de migalhas. Pare de mendigar bênção.
Pare de ficar ligando para profeta que só está interessado no teu dinheiro. Se você está no reino de Deus, você tem convicções e valores eternos dentro de você. Você é fermento e fermento trabalha calado. Você é fermento e fermento não tem medo da massa. Você é fermento e podem parecer fraco, nós podemos parecer fraco, mas nós influenciamos a massa. Sabe o que mais o fermento nos ensina? O fermento nunca se torna massa, mas a massa se torna fermento. Então, meu irmão, entenda. Sabe por que muitos perderam a qualidade, perderam a espiritualidade? Porque eles quiseram voltar a ser massa. Porque quem é fermento não se transforma em massa, mas a massa transforma o fermento. Entenda isso daqui. Um pouquinho de fermento transforma toda uma massa. Quando eu estou no reino de Deus, quando eu faço parte do reino de Deus, eu não vou deixar o mundo me influenciar, o sistema dominado por Satanás me influenciar, mas eu vou influenciar. E é por isso, meu irmão, que as trevas, entenda o que eu estou falando, se pregava muito sobre um avivamento antes do arrebatamento. Eu queria ver esse avivamento. Cadê esse avivamento, meu irmão, agora? Todo mundo dentro de casa, cadê o avivamento? Cadê o renovo? O povo está dizendo, os crentes dizendo, não, isso vai passar. Os pastores dizendo, não, isso vai passar. Tudo vai voltar ao normal. Meu irmão, hoje o FMI declarou uma recessão mundial esse ano. Não vai melhorar. O povo está desesperado e começando a sair de dentro de casa no Brasil. Não vai melhorar. Entenda uma coisa, meu irmão. Entenda, quando eu estou no reino, eu influencio a massa e não é a massa que me influencia. E é neste momento que o reino de Deus, ele está dentro de um nível, quem é espiritual está entendendo. Eu estou recebendo mensagem de muitos intercessores dizendo, pastor, está muito pesado o mundo espiritual. As trevas estão influenciando muito agora. E o povo está dormindo, não quer acordar. Sabe por quê? Porque a massa influenciou eles e eles voltaram a ser fermento. E não querem mais ser. Eles voltaram a ser farinha e não querem mais ser fermento. Então entenda que o fermento, ele nunca vai se tornar massa. Mas é a massa que tem que ser transformada pelo fermento. Quinto, e isso daqui é muito forte, meu irmão. Isso daqui que eu vou liberar para você é muito forte. Só você sabe quando o fermento ele é ativado na massa? Alguém sabe aí quando o fermento é ativado dentro de uma massa? O fermento é ativado na massa pelo calor e pela pressão. Quanto mais pressão no fermento, quanto mais calor no fermento, mais a massa cresce. É por isso que nós não podemos nos preocupar com as perseguições por falarmos verdade. Porque quanto mais nos pressionar, quanto mais calor coloca no fermento, mais o fermento cresce. Quanto mais bate, quanto mais persegue, mais você vai crescer. Porque quando eu estou no reino, eu não tenho medo do sistema religioso. Eu não tenho medo da maçonaria. Eu não tenho medo do sistema de convenção. Não, meu irmão, eu estou no reino. Eu não vou me intimidar diante da massa. Então, quanto mais pressão fizer, quanto mais calor vier, mais, aleluia. Sabe o que vai acontecer? Mais a massa vai crescer, mais eu vou crescer, mais eu vou influenciar. Então, o calor, ele ativa, a pressão ativa o fermento. É por isso que Jesus disse, o reino de Deus é como o fermento que uma mulher joga em 3 medidas de farinha e de repente ela veda toda a massa.
O reino de Deus influencia e não é influenciado. O reino de Deus, ele é ativado por pressão. Quanto mais crentes mataram, quanto mais perseguiram crente, quanto mais jogaram crentes na arenas para ser devorado por leão, quanto mais pressão veio no reino, mais o reino cresceu. E querido, entenda outra coisa muito forte. E o que eu vou dizer agora, meu irmão, tem pastor que se ouvir uma mensagem dessa fica com o cabelo em pé. Porque o fermento não serve para nada dentro do pacote. O fermento não serve para nada dentro do pacote. O fermento não serve para nada dentro do pacote. Você sabe o que é isso? O reino de Deus não serve para nada se ficar só dentro de 4 paredes. E sabe por que as pessoas não estão se convertendo? Sabe por que nós não estamos vendo vidas sendo libertas no sistema religioso? Porque o povo está dentro do pacote e não está mais influenciando. Os crentes desta geração vivem dentro de 4 paredes. E o povo, daí você pega a sua família domingo à noite, coloca a Bíblia debaixo do braço e vai para um templo religioso. Estou indo cultuar. E você acha que isso é reino? Você acha que isso é poder, que isso é autoridade? Está dentro de 4 paredes, sendo paparicado e ouvindo toda noite, olha lá, dentro do pacote. Deus vai te dar vitória, o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, se o mar não se abrir, Deus vai fazer você flutuar. Aí de repente o pastor leva um pastor engraçado lá, faz você morrer da gargalhada, e aí não tem arrependimento, não tem santidade, não tem comprometimento com o reino. Você pode beber, se prostituir, fornicar, adulterar, porque você está dentro do pacote, meu irmão. E fermento dentro do pacote não serve para nada. Fermento dentro do pacote é manipulado por poucos. Deus não te chamou para ficar preso dentro do pacote. Deus te chamou para ser reino. Deus te chamou para representar o reino dele na terra. Entenda, meu irmão. Entenda. Até quando? Veja bem, o diabo está fazendo a estratégia dele do globalismo. As pessoas estão isoladas dentro de casa, no mundo todo mundo está parado. Mas o diabo não tem poder de travar o reino. O reino de Deus continua poderoso diante do reino das trevas. E entenda, enquanto o reino de Deus estiver aqui na terra, enquanto eu estiver aqui, você estiver aqui, o reino das trevas não tem poder de tomar o mundo. O cenário está pronto. O que é que impede a entrada do iníquo? O reino de Deus, que sou eu e você. Então entenda, querido, que é tempo de você abrir a tua visão religiosa. Você faz parte de um reino que o cabeça é Cristo, a pedra angular da igreja. Deus te deu autoridade para ser ministro e embaixador desse reino na terra. Você representa o céu na terra. Terceiro, o reino que você faz parte jamais será abalado. Quarto, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, colocar como prioridade na sua vida o reino, as demais coisas vai te ser acrescentado. E quinto, você é fermento, você é o reino. E você não vai ser dominado pela massa, mas você vai influenciar a massa. Em nome de Jesus, você é fermento. Presta atenção em tudo que eu disse. Você é fermento. Nós, o reino de Deus, parecemos fracos, mas nós transformamos tudo. Você é fermento e você não vai ficar intimidado diante da massa do sistema, porque é você que vai influenciar e não vai ser influenciado.
Você é fermento e até calado você incomoda. Você é fermento e fermento nunca se torna massa, mas a massa se torna fermento. Você é fermento e fermento é ativado pelo calor, pela pressão. Quanto mais perseguir, mais se bater, mais você vai crescer. Você é fermento e fermento não serve para nada dentro do pacote, dentro de 4 paredes. Você é fermento, meu irmão. Fermento, você é reino. Um pouco influencia tudo. Querido, abra a tua visão. Meu irmão, o mundo religioso vai ser outro depois dessa quarentena. Eu estou com pregadores, amigos meus, desesperados, cancelamento de todas as agendas. Cantores renomados, desesperados, cancelamento de todas as agendas. Mas sabe que o povo está aprendendo a parar de correr atrás de homem e entender que você é reino. Meu irmão, pare de mendigar, migalha. Sabe por que tem o teu pastor, pega um monte de água, leva para o monte e diz, eu estou orando por você, e você vai lá, pega a água ungida, leva para casa, bebe água, e a tua vida não muda? Por quê? Porque você está sendo influenciado dentro do pacote. E você não está entendendo que Deus te tirou do mundo para representar o reino dele na terra. Meu irmão, eu liguei para um empresário, amigo meu, esses dias, eu falei, e aí, como é que está congregando? Não estou congregando mais. Aí ele falou para mim, eu tenho uma profeta. Eu ligo para a profeta todo dia de manhã, ela tira uma palavra para mim e ora por mim, e eu estou seguindo a profeta. E eu quero te dizer, meu irmão, talvez você diga, esse pastor está doido, está pregando contra a igreja, para mim não fazer parte. Não estou dizendo para você sair da igreja. Como eu já falei, eu tenho pastor, tenho igreja, mas eu sei, você precisa saber a tua posição diante de Deus. Você precisa entender que você tem autoridade para expelir demônio, você tem que entender que você tem autoridade para curar enfermos. Você precisa entender que para você ouvir Deus falar contigo, você não precisa correr atrás de revelador, você precisa entender que se você dobrar teu joelho e falar com Deus, Deus vai se manifestar na tua vida na terra. E eu quero profetizar aqui. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui agora que nunca tiveram uma experiência com Deus. Eu profetizo debaixo da autoridade dessa palavra que você vai ter uma experiência com o sobrenatural. Que o céu vai se manifestar na tua vida. Eu profetizo que você vai entender a tua importância no reino e que você não vai mais contar testemunho dos outros, mas você vai dizer, eu orei e Deus curou, eu profetizei e Deus fez, eu abri a minha boca no meio daquele vale dos ossos secos e houve vida onde tinha morte. Você vai contar teus próprios testemunhos. Você vai ser boca de Deus na terra e aonde você pisar, o povo vai ver a autoridade do reino na tua vida. Oh glória! Oh aleluia! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, entenda, querido, o reino de Deus não está dentro de 4 paredes. Lucas 17, 21, Jesus disse, o reino de Deus não tem aparência. E vão dizer, o reino está ali, o reino está lá. Não, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Ah, onde está o reino de Deus? Aqui dentro. Eu represento o reino. Ah, o reino de Deus é comida e bebida. Não, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Olha só, quando eu estou no reino que eu tenho, isso está lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus não é comida e nem bebida,
Mas o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito. Sabe o que é isso? Equilíbrio. Quando eu estou no reino, eu tenho equilíbrio. Quando eu estou no reino, eu tenho gozo na alma. Eu tenho paz e eu tenho alegria no Espírito. Meu irmão, eu não sei quanto tempo faz que você não tem essa experiência. Você sabia que a maior experiência que os anjos quiseram pregar o evangelho e Deus não permitiu os anjos pregar? Deus não permitiu os anjos pregarem e nos deu o poder de pregar o evangelho. E vemos a atuação da pregação da palavra. Meu irmão, não tem dinheiro que pague você pregar o evangelho para uma pessoa e ver aquela pessoa ser transformada e influenciada por um reino, o reino de Deus. Meu irmão, entenda, você quer que a tua alma esteja tranquila, volte para o reino. Porque se você comprar agora um carro zero, você vai ficar feliz, mas você não vai ter alegria. E se Jesus voltar, nós estamos na iminência do arrebatamento. Esse carro que você comprar vai ficar aqui. Mas se agora, nesse exato momento, você ganhar uma alma para Jesus, e Jesus voltar agora, esta alma vai andar do teu lado por toda eternidade no céu. Esta alma que você ganhar, ela vai andar por toda eternidade contigo no céu. Domingo, eu preguei uns domingos atrás agora em Curitiba, e eu tive numa igreja de um pastor, que ele estava estacionado na fé em casa. Eu fui visitá-lo, meu irmão. E ele se levantou e hoje é pastor de uma grande igreja em Curitiba. Uma visita. O homem ressuscitou. Querido, entenda. Você não tem influência nenhuma dentro de quatro paredes. As quatro paredes é um local de você se abastecer, se alimentar, ser mentoreado. Mas entenda, você é reino. Você é reino. E Deus quer te usar nesses últimos instantes da igreja na terra. E eu volto a dizer o que eu profetizei. Pessoas que estão comigo aqui na live, você vai ter experiências com o sobrenatural por esses dias. Coisas que você nunca provou, nunca viu, você vai ver e você vai ouvir. Porque Deus é real e Ele quer se manifestar na tua existência. Amém, meus irmãos? Eu quero orar pela sua vida agora. Quero pedir sua ajuda, querido, não deixe de nos ajudar. Não deixe de nos ajudar. Você que pode não for pesado para você. Se não for te fazer falta, nos ajude a ir mais longe. Hoje foi o nosso programa de TV para o ar. Nós temos 2 programas de rádio aqui em São Paulo, lá em Fortaleza. Nos ajude. E se você tiver interesse de estudar o Apocalipse comigo, está aqui na descrição. E outra coisa, tem aqui na descrição também o número do curso, o nosso site e tem o meu telefone e o Telegram. O nosso grupo do Telegram. Você pode clicar e você vai entrar direto no nosso grupo do Telegram. Amém? Deixa eu orar por você. Amanhã, 8h30 da noite, eu vou estar no estúdio e amanhã nós vamos falar sobre as coisas que estão sendo tramadas diante dos nossos olhos. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, que noite gloriosa. Ó Deus, que verdadeiramente nós possamos influenciar esse mundo pela autoridade que nos foi dada. Jesus nos chamou para ser igreja.
Jesus nos tirou do mundo para ser representante do reino dos céus. E Jesus disse que as portas do inferno não vai prevalecer contra a nossa vida. Não existe demônio, não existe satanismo, ocultismo, macumba que possa resistir o poder do teu reino em nós. Ó Deus, reveste teu povo de autoridade. Eu liberei uma palavra profética aqui, que pessoas que estão aqui nessa live terão experiências com o sobrenatural. Se revela a este homem, a esta mulher, a este jovem, de uma forma sobrenatural, e começa a usar ele para a reconciliação de vidas, para a transformação de vidas, e começa a agir dentro da casa dele e dela agora. Usa teu povo como reino, como fermento que influencia a massa. Ó Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o teu reino não é comida e nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito. Que o teu reino se manifeste, trazendo equilíbrio a esta alma. Em nome de Jesus, manifesta teu poder agora. Que toda aflição, que toda angústia, que todo medo, que todo pavor caia por terra. E que o gozo, a paz e a alegria no Espírito se manifeste agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe de uma forma sobrenatural e a tua família também. Até a próxima live, em nome de Jesus. Deus te abençoe.